Olá, seja bem-vindo ao Ateliê Labriola. Eu sou Geraldo Labriola e hoje convido vocês a executarem um trabalho nesse anel que uma cliente nos deixou. Olha, eu vou mostrar mais próximo para vocês verem. É um anel de ouro amarelo, tá? Que ela gosta muito, tá? E ele só tem um probleminha na construção dele. É esse aqui. É o aro de baixo muito fino, que acaba machucando no uso dele, tá? Então o que a gente conversando, né? Eu dei como opção e ela concordou de a gente trocar a parte de baixo do aro, tá? Ou seja, colocar um novo aro, né? Ou seja, metade do aro, um aro mais grosso e com isso ficar, a peça ficar confortável, tá? Então, qual que é o procedimento, né, que a gente começa? Então, eu costumo dividir qualquer serviço, qualquer trabalho que eu faça na bancada, eu divido em 3 partes. Eu sempre faço uma análise, tá, da peça, ou seja, foi o que eu acabei de fazer com vocês, tá? Essa análise do aro. Um estudo dos materiais, então no caso aqui do ouro, tá? E o processo de fabricação. Essa aqui é uma peça de fundição. Tá? Então é bem mais simples, no caso, para trabalhar, porque ele não tem solda nenhuma, tá? E a gente vai abrir aqui as duas laterais e fazer esse aro novo, né? Então a necessidade que a gente tem aqui, né, fazendo uma última análise, é de preparar um material com essa mesma cor, tá? Com essa mesma cor e com essas medidas, tá? Então a medida dessa ponta e a medida dessa outra ponta aqui, tá? É o que a gente vai fazer. Bom, cuidados que a gente tem que ter também, tá? É anotar os dados dessa peça. Primeiro dado, número do aro. Imagina você abre a peça, começa a trabalhar e esquece, tá? Então, aro 20, como a gente pode ver aqui. Então, eu pego e anoto. Anoto mesmo. É um bom hábito, é sempre anotar. Outra coisa, a gente pesa a aliança, no caso, o anel, tá? Por que a gente faz isso? Para ter o cálculo, tá? De quanto que material foi utilizado. Pesando 4 gramas. Pronto, a gente põe 4 gramas. Então, peso antes e depois ao final da peça, a gente calcula também o quanto foi gasto de material. Bom, medidas. Então, só para vocês terem uma ideia do fundo, 0,42, tá? É a medida que tem aqui hoje esse aro. E eu separei um material, tá? Esse material que vai ser o fundo que vai ser trocado. (0,86), tá? Ou seja, o dobro, tá? O dobro de tamanho. Eu acho que isso vai ser o suficiente para dar o conforto que a cliente pede para usar essa peça. Bom, feito isso, tá? A gente entra na segunda etapa, que é a viabilização, tá? A viabilização é quais outros cuidados que a gente vai fazer, tá? E o planejamento, né? O planejamento, o caminho que a gente vai utilizar aqui. Então,
Eu vou fazer 2 cortes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Porque eu não posso mexer com o desenho da peça. Então eu passei aqui a canetinha e vou mostrar para vocês. Tá? Esse é um lado e do outro. Ok? Então vocês podem ver que eu quase vou chegar no desenho, mas não vou mexer no desenho da peça, tá? E que seria exatamente aqui, ó, corte que a gente vai estar fazendo, tá bom? Então, feita a marcação, vamos serrar. Primeiro lado. E o segundo lado. Ok? Ó, as duas partes. Tá? Uma parte e a outra parte. Bom, a partir de agora a gente vai limar. Eu vou fazer limar as pontas. E olha a nossa peça. Ok? Então, isso daqui, esse trabalho que a gente está fazendo, é uma reforma. Perfeito? Ok? Vamos lá? Então, deixemos aqui. Então, eu vou prender esse lado aqui, ó. Tá? Só que eu já vou fazer, aqui tá reto, né? Como vocês podem ver, aqui tá reto. Então eu já vou fazer a curva. Vou fechar com alicate. E vou fazendo a curva. Existem formas diferentes, tá? Tem gente que prefere já soldar reto e depois fazer essa curva. Eu já gosto de fazer a curva, eu até deixar mais ou menos na medida. Então eu vou fechar só um pouquinho mais que 20. E utilizando o tribulé, eu abro ele um pouco. Isso aqui é tudo uma referência, ó. Ele está no número 15 ainda. Tá? Então eu vou abrir mais um pouco. Agora pelo outro lado do aro. Dos dois lados, vamos ver. Isso aqui não precisa ter tanta precisão, mas é só para facilitar a nossa vida. Ó, ele está um pouco mais de 20. Ok? Então aqui agora a gente já pode olha aqui que eu faço aqui. Vamos ver se a gente consegue segurar. Ok? Deu mais ou menos, né? Para ver. Aí, para saber o corte, eu já faço isso daqui, ó. Eu ponho o anel
Só que eu não ponho no aro 20. Eu ponho um pouquinho anterior ao 20. Eu ponho no 19, 18,5. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Olha. Por que isso? Porque na hora de... Você fechou ele 19, na hora de se acertar, bater, deixar ele redondinho, ele sempre cresce um pouco. Tá? Então, se você deixar exatamente 20, você corre o risco dele ficar maior. Aí tem que abrir de novo, tirar um pedaço, aí dá mais trabalho. Então, eu sempre costumo deixar um pouquinho menor. Tá? Então, eu marquei de um lado, né, que é o começo. Agora eu vou fazer o outro lado. Vou marcar o outro lado. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui 18,5, 19. E vou riscar o outro lado. Tá? Aqui do nosso aplique. Perfeito? Ó. Feita a marcação, vamos serrar. Pronto. Eis aqui a nossa, tá? Que vai ser aqui, ó. A colocação aqui do, tá? Do encaixe. Legal? Vamos lá. Agora, preparação do feitio, tá? Então eu vou agora acertar com uma lima. Ó, praticamente está com uma pequena rebarbinha, mas é pouca coisa. Então agora eu vou limar os dois lados. Para tirar a rebarba que a serra deixa. Tá? O mesmo eu vou fazer aqui no nosso anel. Na cabeça do nosso anel aqui. Quem nos ajuda bastante nesse momento é o Taz. Ó, olha, ele mostra se ela está bem certinha. Inclusive, olhando aqui assim. Ok? Então, esse é o anel. E vamos fazer o mesmo. Ó, tá sem jogo, retinho. Tá bom? Aqui eu vou ver se os dois estão pegando. Ó, tá com uma pequena diferença, tá? Olha. Aqui, ó. Tá com uma pequena diferença. Esse aqui tá um pouquinho mais aberto, né? No nosso... Então eu vou fechar um pouco. De novo, eu vou fazer uma nova conferência, tá? Com relação ao número. Para ver se está batendo antes de ir para a próxima etapa, tá? Então vamos lá. Então vou colocar aqui anel. Tá certinho, tá? Ó. Batendo de um lado, batendo do outro e no nosso 18,5 mais ou menos, tá bom? Agora, soldar. Então, agora a grande questão é prender, tá? Prender essas duas partes na hora de soldar. A gente pode usar, por exemplo, terceira mão, ou seja, dá para, vamos tirar esse aqui daqui, daria até para fazer ela deitada aqui mas ele sempre tem uma diferença. Então vamos tentar prender no fio de ferro. Então vamos por aqui. Ó, eu vou cobrir um pouquinho com o dedo aqui, mas
Vocês não dão para entender o que eu estou fazendo aqui. Essa é a parte mais chatinha de fazer. Mas vamos lá. Uma vez preso, feito. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo só sobre o fio de ferro, viu? Grande utilitário nosso, tá? Ok? Deixa eu melhorar aqui. Tá. Legal? Ó, dá para ver bem a diferença, né, do que... E olha a espessura agora que está o nosso anel, né? O nosso aro de anel aqui. Esse lado aqui, ó, esse lado aqui, ele está um pouquinho fora. E esse aqui, ele já está bem mais encaixadinho, tá? Esse daqui, ó, o de baixo, tá? É esse que a gente vai trabalhar na solda, tá bom? A gente trabalha ele na solda porque ele está bem encaixadinho. O outro, a gente, com o primeiro lado preso, aí a gente vai no outro. Bom, hora da solda. Eu vou fazer com ele deitado, tá? Então ele está aqui deitado. A solda que a gente vai fazer é essa daqui, ó. Ok? É essa solda. Então deixa eu dar uma viradinha para aí vocês tenham um visual melhor. Ver se melhorou aqui, ó. Tá vendo a diferença? É, só que eu acho que eu virei demais para mim. Vamos ver se a gente entra no acordo aqui, ó. É essa solda aqui, ó. Perfeito? Eu vou fazer a solda por dentro. O fio de ferro, a princípio, não há problema com a solda, tá? É só não colocar muita solda, porque ele pode até prender um pouco, mas com um pequeno mexidinha, ela solta. O fio de ferro solta da nossa peça. Bom, tesoura. Estou usando uma solda média para fraca. Por quê? Porque eu não sei como é que vai reagir o metal do anel, tá? Ou seja, a parte de cima do anel. Então é importante sempre usar uma solda não muito fraca, mas vamos chamar assim, de fraca para média, tá bom? Então, soldar on. Então eu estou fazendo aqui isso. Eu vou trabalhar de duas formas. Levando a solda, né? Com a ponteira de ferro e com um lingote ali também com um quadradinho já na peça. Tá? Então eu vou trabalhar com essas duas formas. Então, vocês verão. Ó, eu vou puxar primeiro aqui a peça. Aqui, tá? Então tem uma soldinha aqui na nossa ponta e a solda que já está no aro aqui. Então eu vou pôr só para segurar ela. Pronto, segurei. Estou esquentando a peça. Então são duas metades iguais, então esquentando por igual. Esquenta um pouquinho o aro aqui de baixo, esquenta a parte de cima. Ó. Vamos lá. Correndo. Pronto. Já chegou, empurrei. Diria que a solda colaborou, tá? Olha, correu perfeitamente. Deixa eu virar só um pouquinho aqui, tá? Ó, correu perfeitamente. Então isso nos ajuda bastante, tá? Porque agora a gente vai esfriar e vamos para o segundo lado. Deixa eu pegar uma toalhinha. Secando. Continua, tá? Vamos continuar aqui com fio de ferro. E agora eu vou acertar. Ó, eu vou acertar
o outro lado. Fica muito mais fácil agora com o primeiro lado fechado. Então, prender com fio de ferro, fazer essa solda é a parte mais chatinha. Depois, fica mais fácil. Agora está tudo mais fácil. Fica mais simples. E bacana. Então, assim, joalheria é isso. Sabe? Sentar numa bancada exige paciência, exige cuidado e principalmente entender o tempo, tá? Fazer as coisas correndo, achar que naturalmente acontece, não funciona. Ó, lado 2, tá? Então, solda feita aqui embaixo, solda a ser realizada em cima. Ela está relativamente... Deixa eu dar uma paradinha aqui só para entender. Aqui, ó. A gente percebe que agora está relativamente... Deixa eu ver se eu consigo ficar quietinho. Isso, mãozinha parada. Escura aqui embaixo. Vamos tentar uma solda com bastante soldarom. Tá? Lembra que o soldarom é um antioxidante. Vamos trazer mais para cá. Vamos ver se... Lembrando que o soldarom é um antioxidante e ele vai nos ajudar bastante nesse momento. Deixa eu ver só aqui, vamos ver se aqui dá para ver Eu vou apontar aqui, talvez para melhor. Então tá aqui, ó. Tá? Nosso ponto agora é aqui, de solda. Então, de novo, dessa vez eu acho que eu só vou pôr solda vindo aqui de cima do nosso... Eu já sei mais ou menos a quantidade, então a segunda sempre facilita mais a nossa vida. Então, bastante soldarom, não precisa economizar. Eu falo que soldarom é algo que a gente não economiza na hora da solda. Então eu vou fazer dois... Eu vou deixar aqui uma... Eu já descobri mais ou menos a quantidade. Então vai ser 3 pedacinhos desse. Vai ser o suficiente para preencher e sobrar um pouquinho, tá? Mais um pouquinho de soldarom e soldarom aqui na solda. Ok? Perfeito? Vamos lá? Fogo. Isso. Eu ponho aqui a ponteira de solda em cima das soldinhas para elas não pularem. Pronto. Tá vendo como elas são bem macias? Já estão aqui na ponta. De novo, esquentando as duas peças, tá? A parte de baixo, a parte de cima, com tranquilidade. Olha onde está o soldarom, fica tudo branquinho lá. Tá? Eu estou com um fogo mais ou menos rápido, então, ó, eu acho que vai ser a questão de pôr aqui, ela já vai chamar a solda, ó. Ó, chamou. Beleza. Ótimo, ótimo. Quando acontece isso. Então, vamos dar uma paradinha. Eu vou levar no ácido agora, tá? Então, mostrando, tá? A situação dela. Deixa eu esfriar, porque aí eu tiro o fio de ferro. Logicamente, o fio de ferro não pode ir lá no nosso ácido, então a gente vai tirar antes aqui, ó. Ok? Então, só para mostrar. Então, vou aproveitar o fio de ferro para mostrar as duas soldas. Tá? Essa daqui foi a segunda solda, né? Essa daqui. E essa daqui foi a primeira. Então, não alterou nada da primeira. Perfeito. Ok? Então, vamos lá. Agora, tiro o fio de ferro e só um instantinho para limpar lá no ácido. Aí a gente volta com ela. Peça nossa voltou do ácido. Ok? Bacana. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto. A nossa solda. E olha que bacana, né? O aro. Olha que diferença. O aro mais grosso.
Parece outra peça. Vamos dar um acabamento que a gente e deixar no número, tudo que a gente vai ter essa boa impressão, tá bom? Então agora o processo agora, vamos fazer um acerto, tá? Até para testar o nosso acerto o quê? Deixar redondo, né? O nosso aro. Eu vou bater com o martelo agora de metal, tá? Fazer nosso aro ficar redondinho. Não há uma necessidade de deixar no número ainda, tá? Por enquanto é só formato. Porque aqui a gente vai ter que ter uns ajustes. Ok, vamos lá. Então, só para a gente ter uma ideia em que número parou. Ó, tá 18 de um lado e um pouco mais também do outro lado, 18. Mas perfeito, vamos embora. Então agora lima. Eu vou usar uma lima Abilis. E vou acertar, eu vou tirar aqui, ó, os excessos. Tá? Esses excessos aqui. Dos 4 lados, desses 2 lados aqui dos 2 lados daqui. Ok? Vamos lá. Então eu só estou trabalhando nessa parte de baixo, tá? Então eu tomo um cuidado para não pegar lima na parte de cima aqui do anel, tá? O único cuidado que eu tenho é só de usar. E também lembra que aqui é fina, né? Aqui estreita. Então aqui ele tá largo, ele vai estreitar um pouquinho aqui nessa parte de baixo. Que ele é um anel de aro V, né? Que a gente chama. Então eu dou uma preferência aqui na parte de baixo também. Ok. Mais um pouquinho, já vou mostrar para vocês. Só dar uma limpada nas mãos. Limpada na peça. Só um lado aqui que ainda tá com uma sobrinha. Pronto. Acho que a parte mais pesada aqui já foi. Deixa eu mostrar para vocês. Nem sei onde é que tá a emenda aqui, ó. Isso é um bom sinal. Olha lá, aqui, ó.
Tá vendo? Vamos ver o outro lado. Virando. Olha o outro lado. Tá? Ó. Que legal. É bom, né? Quando a peça colabora, vale a pena, viu? É gostoso. Agora eu vou... Então eu diminuí aqui as laterais, agora eu vou diminuir a espessura aqui, ó. Fazer a emenda. Agora ele vai incorporar aqui, pelo menos por fora, vai incorporar o nosso aro novo. Então tem que ser uma coisa bem suave. A gente fica quase imperceptível. Quase não, tem que ficar imperceptível, tá? Então fiz um lado, vamos ver o outro. É a hora também que a gente olha para ver se faltou um pouco de solda, não há problema nenhum de acrescentar um pouco de solda. Não é o caso, né? Como nós vimos durante o processo de soldagem, como ela correu bem, né? Então é importantíssimo. E correr bem significa não ter que ficar refazendo, esquentando a peça que judia, né? E atrapalha muito a execução da peça. Olha, de novo agora, mais uma etapa. Tá? De um lado. Ó, dá pra... Agora quase que não percebe onde foi a solda, né? Muito pouquinho, tá? Pouquinha diferença. Agora seria legal a hora de pôr na nossa medida. Eu vou fazer mais uma limada, agora por dentro antes, para tirar, porque também fica um degrauzinho aqui por dentro. Isso também altera o aro. Então eu vou mexer um pouquinho por dentro aqui, para sumir com o degrauzinho. Uma coisa que eu não falei, agora eu lembrei, que é importante, que eu esqueci de mostrar, que eu tirei as medidas aqui do local onde vai fazer a junção, tá? Então, essas medidas, o material já estava pronto, né? A fita, né? O fio chato que a gente fez aqui, o acréscimo aqui, né? A troca do aro. Então, eu sempre faço um pouquinho maior, né? Acho que, se eu não me engano, era 0,86. A medida que estava aqui nas pontas era 0,70. Então, dá uma margem de você pôr o ar um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro, tá? E conseguir trabalhar. Nunca faça justo. Tá, vou dar um exemplo. Você vai fazer uma emenda de aumentar um aro e a espessura é 1 milímetro, não faça 1 milímetro. Menos que isso, logicamente não. Faz 1,20. Aí você tem 10 para cima, 10 para baixo para trabalhar e administrar, ok? Isso estou falando da espessura, tá? Então, dando uma limada. Também ficou muito boa a solda aqui por dentro. Vamos ver se a gente consegue ver a solda por dentro. Ok. Do outro lado. Ó, perfeitinho. Tá? Eu falo que colaborou. Tá? Vamos lá. Então agora, importante agora é deixar no número, né? Então, como eu anotei aqui, aro 20. Então, lembre disso também. Sempre anotem os dados. Tá? Não confie na memória, que não vale a pena o risco. Tá? Então agora, vou usar mesmo um martelo de metal. Requer um cuidado maior, né? E vamos lá.
Mais um pouquinho do outro lado. Bem aos poucos, né? Batidas bem distribuídas aqui. E vamos ver quanto que ele, ó, ganhou meio ponto. Ainda tá quase 19. Vamos lá de novo. Eu tô indo bem aos pouquinhos para também não passar e não perder todo esse trabalho que a gente teve até agora, tá? Então, eu tô indo bem tranquilo, tá? Para não correr o risco de passar. Então, vamos lá. Ó, ele já tá 19,5. Tá? De um lado. Vamos ver do outro. Também quase chegando no 20. Tá? Então, é o outro lado que está um pouquinho menor. Vamos lá. Mais um pouquinho. Tá vendo? Distribuindo aqui distribuindo a batida. Um pouco mais do outro lado. Bom, isso aqui também pelo menos é um bom teste de solda. Se não rompeu até agora, vamos lá, de novo. Ó. Quase no 20, já está ainda 19,5. Tá. Eu vou fazer uma lixada por dentro, dar o acabamento por dentro, aí não mexe mais. Porque é o que diminui, ou melhor, aumenta, né? Um pouco o nosso aro. Lateral 1 e lateral 2. Agora eu vou fazer um pouco de lixa por dentro. Isso tudo para não passar, tá, da nossa medida. Estou usando lixa 280, é a minha lixa grossa, tá? É a minha referência de lixa grossa. E vou fazer uma... Vou tirar um pouco assim aqui da lixa, para trabalhar com uma mais nova por baixo. Eu passo também um pouco inclinado aqui na quina, porque ela não deixa de ser uma peça, vamos dizer assim, extensa, né? Um aro de baixo aqui meio extenso. Então eu passo um pouquinho de lixa na quina aqui, ó. De um lado e do outro. Isso ajuda a deixar a peça mais confortável. Bom, vamos ver agora de novo o nosso aro, agora a nossa busca de deixar no 20. Ó, eu acho que esse lado tá legal. E esse lado falta um pouquinho. Então vamos abrir só um pouquinho esse lado. E a questão do aro já tá feita. Número do aro, tá? Tem o nosso aro mesmo. Vamos ver.
Legal, dá para ver. O outro lado, ótimo. Tá? Chegamos ao 20. Então agora vamos fazer o acabamento. Então por dentro, vocês podem ver que já tem um bom acabamento. Deixa eu só melhorar aqui a posição para vocês verem. Ok. Tá? Só marca de lixa. E a gente não consegue ver a emenda, nada disso. Agora, fora. Então por fora, pau de lixa. Vamos lá. Então, praticamente, tirar as marcas do martelo, né? Que a gente usou martelo de metal. Perfeito. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, só para lembrar, ele é um trabalho de reforma, tá? Ou seja, a gente modificou uma parte de uma peça, tá? O anel continua o anel, né? O nosso anel. A cliente vai receber o mesmo anel que ela já tinha, só que com esse aspecto, com essa diferença de ter engrossado o aro na busca de conforto, ok? Então isso também é interessante a gente também pensar que, olha, essa peça ela foi feita em série. Então significa que todas essas peças, todos esses aros quiserem economizar um pouquinho no material, então todas essas peças estão com esse problema do aro fino, né? Então isso serve para a gente sempre pensar muito no planejamento de uma peça, tá? Às vezes na ânsia de querer viabilizar na questão de custos, que a gente entende, cai nessa cilada, né? Que é de uma peça que não é confortável, tá? Muito pelo contrário, cria esse desconforto. Então, ó, então agora eu fiz uma lixação completa, tá? Primeiro lado, o outro lado, tá? Tem uma marquinha aqui, ó, que a gente tira agora na outra lixa, tá? E lixa média. A lixa média eu trabalho com a lixa 400, tá? Lixa d'água. Bom, terminando a nossa lixa média. E agora, lixa média 400 que a gente usa, tá? E agora a nossa lixa fina do motor primeiro, pedal. A lixa fina 600. As lixas mais finas são mais rápidas, tá? Exige menos.
Não sei se vocês repararam, mas eu passo a lixa fina com o motor por fora. Não costumo usar nem a média nem a grossa, porque elas são muito fortes e às vezes pode alterar o anel, o desenho do anel, até afinar demais. Bom, então como vocês podem ver, peça lixada, bem uniforme. E agora vamos fazer o polimento. Então eu também vou rapidamente fazer o polimento e já vou trazer para vocês a peça, tá? Já trazer a peça para vocês polida. Voltando do polimento, olha que peça belíssima, tá? Com certeza a cliente não vai... Olha a diferença, né? Do que ela chegou e do que ela está. Uma peça nova, parece que saiu do forno agora. Linda, né? E olha aqui o nosso aro aqui, ó. Mais grosso, mais firme. Sem dúvida, vale a pena, às vezes, fazer esse investimento, né? Numa peça dessa, tá? Então, encontrar soluções, tá? Requer, né? Dentro de um trabalho de bancada, de oficina, requer a gente ter essa metodologia, né? Como eu falei, por exemplo, de pegar a peça, de ter essa paciência de analisá-la, tá? No primeiro momento, de procurar soluções, tá? Dentro das soluções escolhidas, viabilizar. Tá? Viabilizar o que é? Ter uma ideia e fazer com que ela seja concreta. E, por último, a execução. Tá? Então, a gente viu tudo isso hoje na reforma do aro desse anel. Tá bom? Então, acredito que tenha sido satisfatório, né? A gente ter feito junto esse trabalho. Tá? E é muito importante, assim, o que a gente está fazendo aqui na Ateliê Labriola, de abrir, né, porque aqui é uma escola de ourivesaria, e hoje a gente está abrindo através dessa mídia, então é muito importante, se vocês se inscreverem no nosso canal Ateliê Labriola, compartilhar, marcar um amigo, tá? E dê até um like. Então isso é uma construção que a gente está fazendo. Depois também, se vocês quiserem dar sugestões, fazerem críticas, quiserem que a gente desenvolva algum tema, alguma técnica, entre em contato com a gente. Estamos à disposição. Ateliê Labriola. Eu sou Geraldo Labriola, tá? E foi um prazer estar com vocês nesse trabalho todo, nesse encontro. Ok? Obrigado.